Olá, pessoal, este é o Na Casa do Povo, podcast da Câmara Municipal de Campinas, produzido pela TV Câmara Campinas, que toda semana traz um bate-papo com uma vereadora ou com um vereador aqui do nosso Legislativo Campineiro. Mas o tema aqui não é política, não. A gente fala sobre a vida dessa pessoa que chegou até aqui, o que ela fazia antes, as conversas de família, a sua vivência, tudo isso nesse bate-papo. E hoje, a nossa convidada é Débora Palermo, que vai bater esse papo gostoso com a gente. Antes, como eu estou acostumada, vou fazer aqui a minha auto e audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher de 1,55 m, sou uma mulher de pele negra clara, cabelos encaracolados, com mechas loiras, olhos castanhos. Hoje eu estou com uma blusa cenoura e estou num cenário aqui na Casa do Povo, que é um cenário preto, com uma tela azul, escrito Na Casa do Povo. E vereadora, seja bem-vinda, eu já convido a também fazer a sua auto e audiodescrição. Olá, Mirna, olá a todos que nos assistem. Eu sou uma mulher clara, né, de pele clara, cabelos loiros, porque eu costumo dizer que a gente não fica de cabelo branco, a gente fica loira, não velha, né? Não conta esse segredinho. Estou vestindo uma blusa rosa, tenho 1,65 m, estou acima do peso e é um prazer estar aqui essa tarde. Tá certo, então, Débora, ó. Eu encontrei aqui, a gente tem sempre aqui algumas informações, e a primeira é que você é natural mesmo de Campinas, do distrito de Sousas, desde os 3 anos de idade, e antes morava ali na região mesmo, em Joaquim Egídio. Fala um pouquinho, a gente sempre pensa, né, nesses 2 distritos como algo bem bucólico e tudo mais. Fala como foi a sua infância, então, vivendo nesse lugar que é hoje um lugar turístico aqui, que as pessoas falam, nossa, vou para Sousas, vou para Joaquim. Sim, menina, eu nasci em Joaquim Egídio, na usina Salto Grande. Então, meu avô trabalhava na usina e nós morávamos lá. Fiquei lá até por volta de uns 4 anos, quando nós mudamos para Sousas, que é onde eu vivo até hoje. Então, você pode imaginar Sousas e Joaquim Egídio há 50 e poucos anos atrás. Então era a roça mesmo, era um lugar muito tranquilo, muito calmo. Então eu vivi sempre nesse estado de rua de terra, de brincar na rua, de árvore, de conhecer todo mundo e todo mundo conhecer quem era o pai de quem, até o cachorro, Mirna. A gente sabia quem era, os cachorros na rua, a gente sabia de quem era aquele cachorro. O cachorro de fulano fugiu. Aquele cachorro é da dona Maria, a gente sabia. E na escola, né, a gente era... todo mundo conhecia todo mundo. Mas naquela época era escola rural ou não? É nos moldes que tem era hoje? A escola mesmo, ali no centrinho de Sousas, né, o Tomás Alves. O Tomás Alves, que hoje é uma escola técnica, né? Não, ela acabaram, infelizmente. Acabou a escola técnica lá? Viu? Na minha época tinham 3 cursos técnicos: magistério, turismo e patologia clínica. E tem algumas amigas que fizeram patologia lá. Eu fiz patologia e magistério no Tomás Alves. E hoje a escola normal não é mais técnica? Não, hoje não é mais técnica. Tem os 3 ciclos, né? De primeiro ao 5º ano, 5º ao 9º e ensino médio, e acho que tem EJA também. Certo. Mas não temos mais, infelizmente, curso técnico, que muitos meus amigos, inclusive eu tenho uma amiga que se aposentou esses dias e trabalhou em laboratório a vida toda. Eu tenho uma que trabalha no Mário Gatti, então, porque fez o curso técnico lá. De grande importância, né? Na formação de uma profissão. E como que era essa questão de estudar ali e conhecer todo mundo? Eu lembro que, pelo menos quando a gente estudava, eu sou de Campinas também, era que todo mundo era amigo de todo mundo e ia embora junto, tinha muito disso, né? Lá em Sousas, você imagina, era mais ainda, né? Todo mundo era amigo e frequentava casa, né? Iam junto, depois frequentava casa. Sousas sempre foi uma grande família, né, Joaquim Egídio? Ali todo mundo é meio parente, né? Um é parente do outro, todo mundo se conhece. Agora cresceu Sousas, principalmente Joaquim Egídio não, mas Sousas cresceu muito por causa dos condomínios. Mas as famílias antigas ainda são bem
E era já a questão do comércio, que hoje leva muita gente ao turismo de Sousas e Joaquim, mas naquela época já era isso? Não. Inclusive tinha muito pouco comércio em Sousas, né? A gente vinha muito para Campinas para comprar as coisas, porque a maioria das coisas não tinha em Sousas nessa época. Mas hoje nós temos tudo lá, né? Quase tudo. Eu acho engraçado porque, assim, Barão Geraldo também tem muito disso. As pessoas falam assim, como você disse agora, Débora, vou para Campinas comprar as coisas. Né? Quem mora em Barão Geraldo fala isso, quem mora em Sousas também, né? É muito... como são distritos, a gente se considera... É outro mundo. É outro mundo, né? Mundo. Mas a gente fala até hoje, todo mundo tem esse vício de linguagem, né? Vou para Campinas, a gente tá em Campinas, né? Mas a gente fala... Ao invés de lá, eu vou para o centro, eu vou, né? Não, a gente vai para Campinas. Débora, e você falou que fez, então, patologia e magistério. E aqui na Câmara, eu lembro que em algumas reuniões que eu já vi você fala sempre da sua carreira de professora. Como foi essa opção para essa carreira? Como foi isso? Eu fiz educação física na PUC. Na verdade, Mirna, eu queria muito fazer direito. Mas nós éramos em 5 irmãos. Tá. E direito já era uma faculdade, acho que de 5 anos. De cara? De cara. E minha irmã já tinha entrado em odonto na USP. Ela foi a única menina que entrou na USP naquele ano em Campinas. Tá. E meu pai estava... foi difícil para ele manter a minha irmã em São Paulo, sabe? Então, porque por mais que a faculdade é de graça, o resto tinha que pagar, né? Tem que pagar. Então não tinha como ele manter minha irmã em São Paulo e eu em Campinas pagando faculdade. E educação física eram 3 anos. Então eu optei por fazer educação física, porque eu falei, eu faço porque eu amava, sempre amei esportes, jogar, eu sempre amei. E eu falei, eu faço educação física, eu começo a dar aulas e aí eu faço direito. Tá. E sabe que eu entrei 2 vezes em direito, né? Eu entrei na PUC e entrei em Bragança, mas eu não cursei, porque daí a vida vai tomando outro rumo, né? Outro rumo você não consegue, né? Comecei a trabalhar, dar aula, aí eu tinha uma cantina escolar, aí eu não conseguia, eu tive uma cantina no Tomás Alves durante 14 anos. Nossa, Débora. E eu sou uma apaixonada por educação, então eu amava ficar de manhã... Mas você dava aula no Tomás Alves também? Dava, e tinha cantina? Sim, e dava aula, além do Tomás Alves, dava aula na Vila Santana, que é lá em Souza, atrás do cemitério. Tá. E em Joaquim Egídio. E teve anos que eu dei aula em Sumaré, porque como eu ainda não era efetiva, não tinha passado no concurso. Era professora estadual? Estadual. Tá. Eu escolhi onde tinha, né? Mas normalmente sobrava aula em Souza, porque ninguém queria ir dar aula longe, que Souza era longe, então eu dava aula lá. E assim foi. Mas no fim eu falo que a gente acerta, né? Porque eu amava, eu tenho muitas saudades da escola, de dar aula, dos professores, da época, de como eram as escolas. Era muito bom. Você chegou a aposentar como professora ou você abandonou a carreira? Como que foi isso? Eu estou afastada até agora. Afastada, tá. Eu tenho tempo já de aposentadoria, eu já tenho mais de 35 anos de contribuição, mas só que eu tinha que ter 57 e 30 anos. Eu tinha 34, mas não tinha 57. Entendi. Agora, aliás, é uma coisa que eu tenho que ir atrás. Mas não tá dando tempo, né? Mas é difícil, mas eu tenho que ir, porque eu já tenho tempo, né? Sim. E foi nesse período, com esse tanto de trabalho, tanto de atribuição, que também a Débora virou uma jovem ali no distrito de Sousas, e aí foi constituindo os seus relacionamentos, a sua vida. Sim. Foi lá que conheceu seu marido? Sim, o meu marido, a mãe dele trabalhava na escola junto com a minha mãe. E eles tinham uma chácara, que é a chácara que hoje eu moro, perto da chácara que eu morava. E aí nós fizemos amizade, eu conheci ele com uns 14, 15 anos. Comecei a namorar ele com 17, estou com ele até hoje. Certo. Você falou da questão da sua mãe e seus pais. Eles eram muito, digamos que, bravos. Como que era? A gente sabe que era uma outra geração, ou não? Não, o meu pai e minha mãe, Mirna, eles eram bravos, assim, bravos não, eu digo... Como que eu poderia dizer? Eles não rígidos. Assim, firmes, mas extremamente amorosos, os dois. Eles são vivos? Meu pai não, infelizmente eu perdi meu pai em agosto, né, 2000, fizeram 3 anos agora, durante a pandemia, tá. Não de Covid, tá. Mas perdi o meu pai e minha mãe, graças a Deus, ainda é viva.
Olha, inclusive a gente tem aqui, diz que a vereadora falou, vamos ver uma fotinha dela, na sua formatura que a gente conseguiu, vamos ver? Olha aí, quem é esse professor aí? Era o diretor da faculdade. De Educação Física, era Agostinho. Saudade dessa época. Saudade, né? Eu também sou formada na PUC também. Depois a gente tem aí uma outra foto, vou pedir pro pessoal colocar. Vamos ver. Essa é minha querida. Ela mora com você ou não? Não. Ela mora com a minha irmã mais velha, com a Fernanda. Mas lá em Souzas também. Em Souzas também, bem pertinho, então. Todo dia a gente dá uma passadinha na mãe. Dá, tem que ir. Tá certo, mais uma foto, vamos lá. Esse é meu amor. Seu pai e a sua filha, né? Isso, é a Carolina. Você tem uma única filha? Só ela. Só a Carol. Que inclusive, gente, vocês não estão vendo, mas a Carol está aqui no estúdio da TV Câmara Campinas. Né? E como que é essa questão para você desse apoio da família, de todo esse processo que você foi vivendo, claro, inspirada na mãe, inspirada na família para estudar e para seguir esse caminho do magistério? Olha, meu pai e minha mãe, Mirna, eles sempre, desde que eu me conheci, assim, que eu me entendo por gente, eles sempre falavam assim, os dois, estudem. Eles faziam o que lá em Souzas? Eles trabalhavam na questão do sítio ou não? Não, a gente morava em chácara. Minha mãe trabalhava no Tomás Alves como escriturária e meu pai trabalhava onde era a Swiss Park, tinha uma empresa que chamava Frusol, que era de café de exportação, era da Coca-Cola. Ele trabalhou 25 anos lá. Mas os dois sempre priorizaram que os filhos estudassem. Sim. E para nós meninas, meu pai sempre falava, eu não quero que vocês parem de estudar para trabalhar de forma alguma. Vocês vão estudar, vão fazer faculdade para não depender de ninguém. Então eu falo que meu pai era um dos maiores feministas que eu conheci. Ele era muito, muito, muito especial. E a minha mãe também, minha mãe sempre cobrou muito da gente, sabe, que estudasse. E minha mãe tem um exemplo, Mirna, eu falo, minha mãe é um exemplo para a minha vida, para a vida de todos nós da família. Minha mãe sonhava em fazer direito. A vida toda ela tinha um sonho, mas casou muito novinha, com 22 anos. Teve 5 filhos, então abortou. As prioridades foram outras, adormeceu, né, esse sonho. Que é o retrato de muitas das mulheres. De muitas mulheres. Mas a minha mãe sempre foi uma guerreira, uma mulher assim de muita força. Eu nunca vi minha mãe parada. E ela, depois que nós 5 nos formamos na faculdade, que ela formou o caçula, ela prestou, porque ela foi estudando. Ela fez 8ª série junto com a gente. Olha. Depois ela fez o ensino médio, ela ia para a escola junto com a gente, ela se formou. Uau. Aí ela prestou concurso, entrou no estado, começou a trabalhar como escriturária. E quando o Fábio, que é o caçula, se formou em direito, ela prestou direito e entrou. Ela entrou, ela é muito inteligente, uma mulher, sabe? Meu pai e ela são muito inteligentes, graças a Deus, 2 pessoas muito. E aí nós pagamos a faculdade dela, os filhos. Que graça! Se formou, ela entrou com 48 anos na faculdade e se formou e advogou até 70 e poucos anos. Foi advogar e tudo, exerceu plenamente. Não perdia processo. E até hoje ela chora de saudade. Foi para que área que ela... Ela atuou muito na trabalhista. Na trabalhista. Mas muito com mulheres também em divórcio, aconselhando, ajudando. Olha, é tão natural para mim encontrar mulheres que falam assim, nossa, sua mãe... Foi uma mãe para mim, sua mãe me ajudou muito. Então, a minha mãe é um exemplo, sabe, de fibra, de força. E meu pai, não é à toa que ela era assim, porque meu pai também sempre... E essa questão de a gente se colocar, né, essa prioridade, como você disse, ela deixou aquele sonho adormecido, mas não significava que ela tinha deixado ele de lado, né? Que foi uma resiliência, mas ao mesmo tempo para mostrar que o sonho pode acontecer a qualquer momento, né? E ela nunca desistiu, não. Ela enfrentava, olha, com 5 filhos naquela época. Sim. Ela enfrentou, assim... Até críticas, né? Porque a sociedade critica, mas, né? O legal também foi que vocês se colocaram, não, mãe, agora é sua vez e a gente tá aqui também para te ajudar, né? Porque daí ela não conseguia trabalhar o dia todo
e Estudar. e fazer faculdade à noite em Bragança. Ela fez. Ela Tá. ia e voltava de ônibus Bragança, quase 48 anos. Sim. Aí nós falamos, mãe, para então, e se dedica, né? E nessa época minha avó sempre morou com a gente, a minha avó, mãe do meu pai, Tá. estava com câncer na época que ela fez faculdade. Foi um período difícil, mas graças a Deus nós vencemos. É. E você tem, inclusive, essa filha que está aqui, e você falou da sua família, que começou a namorar e está até hoje com o seu Sim. esposo. Fora a Débora, que está sempre no batente, que a gente vê para cima e para baixo, o que você gosta de fazer? Mirna, eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu gosto de ficar em casa. Eu amo ficar em casa, viu? Eu quase não consigo. É, isso que eu ia falar. Eu falo que tem dia que eu tenho saudades da minha casa, por incrível que pareça. Mas eu gosto muito de ficar em casa com meus bichos. Eu amo, sabe? Tem muito bichos. Eu tenho gato, eu tenho cachorro. Eu moro em chácara, então eu tenho os macaquinhos que eu trato. Tem jacu, tem esquilinho, tem tucano, tem cachorro, é muito gostoso onde eu moro. É uma Sim. chácara, assim, e ainda bem no mato, então a gente tem uma vida muito tranquila. Então eu gosto muito de ficar em casa e gosto muito de ficar com a minha família. Certo. Eu sou muito... Passeia com eles também? Sim, passeio. E eu gosto. Se você quer ver eu ficar feliz, eu estar com o meu povo. É, vamos ver então, você com seu povo um pouquinho. Vamos ver. Olha, viajando também. Vamos ver. Eu, a Carol e meu marido. É, vocês estavam onde aí? Eu acho que era... Ai, nem sei. Acho que era o Rio. A gente gosta... Eu gosto muito do Rio. Do Rio? É, mas aí eu acho que era Fortaleza. É, tá com cara de Nordeste mesmo, né? É. Vamos ver se tem mais. Aí, tá com... aí é Rio. Aí é Rio. Tava em Búzios. Tá. Tava em E na pandemia, porque ela tá de máscara, né? Olha que delícia. Foi gostoso. Passeando. E esse cachorro? É a Kira, a minha caçula. Leva a cachorra também? Você sabe que pra ir no restaurante eu pergunto se é pet friendly pra poder levar, porque ela é meu grude, ela é meu xodó, eu falo que ela é minha caçula. Essa peça. É verdade. Aí eu com a Carol. A Carol. Meu amor. Ai, que legal. Carol é meu braço direito e... Eu falo que às vezes ela é mãe, às vezes ela é filha, ela é mãe. Parece que tem uma época que a gente meio que troca, né? Eles viram nossos pais, né? Sim. E essa correria, esse tempo que você tenta para você, apesar de todas as atribuições, Sim. Antes de você ser vereadora, a gente tem a Débora, mãe, como ela disse, que às vezes vira filha. Como que é isso para você, depois de um dia, às vezes a gente tem alguns embates nesse trabalho, sim. Chegar em casa e pedir o colo da Carol, como que é isso? A Carol, eu falo que Deus me abençoou muito com a filha que eu tenho, viu, Mirna? Eu penso assim, eu acho que eu ajudei tantas mães com os filhos, e eu acho que isso me deu um feeling para como educar um filho, e eu tenho só porque a Carol também tem um gênio bom, assim, ela é uma menina boa, coração bom. Então, eu falo que ela é muitas vezes, ela é meu suporte, sabe? Quando eu desabo, porque é difícil, né? Sim. A gente que é mulher sabe o quanto é difícil você conciliar tudo, né? Família, trabalho, né? E eu sou uma pessoa que me cobro muito. Sim. Eu trabalho muito e me cobro muito. Então, às vezes, a Carol... Às vezes sempre parece que não é o suficiente, né? Às vezes ela fala, mãe, menos, né? E aí dá um tempo. Ela dá uma acalmada no meu coração, em mim, mas é uma bênção. E a Carol fez questão de gravar um videozinho e deixar um recadinho pra você. Vamos lá? Bom, eu sou a maior suspeita pra falar da minha mãe que tem, porque eu sou a maior fã dela. Mas eu acho que eu ser a maior fã dela também já demonstra a pessoa que ela é, porque eu sou uma pessoa que convivo com ela todo dia, conheço ela desde sempre e sei de verdade quem ela é. Minha mãe é a minha maior inspiração, tenho muito orgulho dela, é a única pessoa que eu falo que é minha política de estimação, porque é a única política que eu tenho coragem de colocar as duas mãos no fogo, porque eu sei da honestidade, da seriedade, da competência, e que isso, que a política para ela não é uma profissão, é um propósito. Então, eu admiro demais. Como mãe, eu não tenho nem o que falar, é a melhor que existe no mundo. É uma pessoa incrível, sempre tentando ajudar os outros, sempre foi assim.
e eu admiro, respeito e tenho o maior amor do mundo por ela. E é isso. Beijo. Meu e da sua outra filha aqui, ó. Ah lá. Viu? É que a gente se emociona, né? É, e a outra ficou quietinha ali, né? É o grude. E aí, esses momentos que levam a gente a dar uma acalmada, né? A família é sempre eu acho assim, o porto seguro, né? A família e a igreja, né? Que também eu acho assim, a fé, né? Da gente de saber quem cuida da gente. E essas coisas que eu falo que me trazem de volta, às vezes, pro eixo, né? Pra calma, que tá tudo sob controle. Falando em família, tem mais uma pessoa da família que mandou um recadinho para você. Olá, eu sou a Dana Andrade, eu sou irmã da Débora Palermo, vereadora da cidade de Campinas, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre ela, tá? Como irmã, é uma pessoa incrível, uma pessoa muito família, muito amorosa, muito presente em todos os momentos da família, cuidando da minha mãe, dos meus irmãos, do meu sobrinho, sempre ouvindo, enfim, nada a reclamar. Mas tem uma condição muito interessante que eu gostaria de estar contando para vocês, que é o seguinte: em alguns momentos eu convido a Débora para ir passear, para fazer uma caminhada, para fazer alguma coisa, e ela sempre me diz assim: olha, hoje eu tenho uma reunião, eu tenho um compromisso em tal bairro, eu vou fazer uma visita, enfim. E muito interessante que eu estou me referindo a momentos que seriam momentos de lazer dela, momentos que ela poderia estar desfrutando do descanso, enfim, de atividades dela. E ela acaba destinando esses momentos para cuidar da cidade, né? Eu acho isso uma característica muito importante. Eu acho que nem todos sabem disso. Eu acho que isso é uma coisa que só quem acompanha a Débora muito de perto consegue perceber o quanto dedicada ela é, o quanto ela enxerga a cidade como uma grande família, né? E isso é um diferencial realmente muito grande. Ela não tá aqui, não é isso? Ela tá viajando, não tá? Ela fez uma cirurgia. Ah, porque ela fez questão de gravar esse recado para você. A Damares é uma graça. Mas às vezes eles cobram, assim, acham falta da minha presença. Assim. Que ela falou, às vezes eu convido ela para caminhar, ela fala que tem uma reunião. Ela briga comigo, ela fala, você tem que se cuidar, você tem que fazer caminhada. Vocês se parecem muito, eu achei. E tem a Fernanda, que é mais velha, a Damares é a caçula. Depois, os meninos são o caçula, mas das meninas, Damares é uma graça. E essa questão de cuidar das pessoas? A história da Débora é que antes de ser vereadora e depois de ser professora, a Débora tem uma história no Conselho Tutelar de Campinas, que a gente sabe que é muito importante, que cuida de demandas que muitas vezes são feridas, né, na vida de qualquer cidade, na vida de qualquer sociedade, que é a proteção da criança e do adolescente. Como que você virou conselheira tutelar? O que aconteceu na sua vida naquela professora de educação física que tinha ali aquela lanchonete na escola? Mirna, eu acho difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas difícil, né? Foi assim, vou contar. A minha irmã mais velha, a Fernanda, ela é dentista da prefeitura, ela aposentou agora. Tá. E um dia ela chegou para mim e falou: vai ter eleição para o Conselho Tutelar, processo seletivo para o Conselho Tutelar. Por que você não presta? Você adora ficar ajudando todo mundo, você vive ajudando todo mundo. Presta, porque pelo menos você vai ter legalidade, você vai fazer isso de forma... Mas você já resolveu algumas coisas ali de Souzas mesmo? Já te chamavam? Sempre. Jura, Débora? Porque eu era professora de educação física, mas eu dava aula. Então, o professor de educação física, ele é aquele professor que os alunos... Ele é amigo dos alunos. A gente não é só professor. Então, eu pedalava com eles no final da tarde e vários alunos, tudo que precisava corria comigo, na casa da minha mãe. Entendi. Desde quando brigava com a mãe ou precisava de alguma coisa, ia lá na sua casa. E eu sempre eu amo o ser humano, eu amo as pessoas, sabe? Eu gosto de tratar com o ser humano. Aí eu falei pra Fernanda, não, mas a Fernanda, é indicação do prefeito. Ela falou, não é. Olha o edital no Diário Oficial,
que você vai ver. E eu já tinha o contato com o conselho porque eu era professora. Eu sabia como que o conselho atuava, eu sabia da seriedade. E aí eu li aquilo e falei, meu Deus, né? Puxa vida, eu acho que eu vou conseguir ajudar tanta gente, mas eu não tinha nem noção do que era, viu, Mirna? Pra falar a verdade, eu falei, acho que eu vou conseguir. Eu me inscrevi, prestei a prova e entrei em 2006 para o conselho. Tá. Mas aí a gente nem imagina, né, do que realmente você está abraçando. E fiquei por 12 anos lá no conselho. E eu falo assim que eu tenho muito orgulho, porque a gente consegue transformar vidas, né, ali, ajudar muita gente. A gente sofre muito, Mirna. Eu falo que as pessoas não imaginam o quanto é difícil ser conselheiro, porque ali não chega nada bom, né? É quando chega em vocês é que já estourou um monte de coisa, quando não né? deu nada certo, aí estoura no conselho. Ou quando ninguém nem chegou a atender, mas aquela coisa tão absurda que cai ali num plantão, mas eu acho que a gente, quando faz as coisas com amor, vai superando, né? Mas não é fácil. Mas eu amava, eu tenho muitas saudades da época da atuação. Você atuava em que região da cidade? Da Leste. Que é lá em Souzas mesmo ou não? Tá. Mas eu comecei em 2006, a gente atendia 3 regiões ao mesmo tempo, Sul, Leste e Norte. Era insano. Imagina. Era insano. E depois foram aumentando os números de conselhos, e nos últimos 2 mandatos eu fiquei na região leste, que era minha região, e que eu conhecia muitos serviços, né? Porque tem muito isso no conselho. Quando você está conversando com a mãe, com a criança, pelo perfil você já fala, você já vai, olha, eu sei que se eu mandar ela para esse lugar vai dar certo. Para esse lugar não vai dar, porque o perfil dos técnicos não vai bater com o perfil dessa mãe ou dessa criança. Começa a ter esse feeling? Começa. E a gente consegue construir uma rede de proteção muito mais efetiva, muito melhor, né? Então, o conselho foi, assim, eu acho que, por isso que eu vim parar aqui, né? A política não era meu sonho, sinceramente, mas pelas crianças eu decidi, né? Eu falei, não, eu vou brigar por elas lá num patamar mais alto, né? A gente tem foto então de 2 famílias suas. Vamos ver a primeira. Primeira é a sua família de origem, né? Seus irmãos, todo mundo tá por aí? E inclusive a minha família é tão acolhedora que eu falo que a família da minha cunhada passa, das 2 cunhadas vem junto, vem com os irmãos, vem todo mundo. Esses grandão são meus irmãos, o Fernando e o Fábio. Certo. Meus sobrinhos, minhas sobrinhas, é a nossa família querida aí. E a outra família? Vamos lá, pessoal. Quem é? Quem são esses? O pessoal do conselho, a Estelinha, que ainda está no conselho. Tá. E o Cremático também ainda está no conselho. A Margarete, que veio comigo trabalhar com você. Minha chefe de gabinete hoje. Eu e o Rafa. O Rafa não está mais no conselho. Ele é advogado, está trabalhando, acho que no Sebrae. Mas esse conselho foi muito especial, viu? Esse grupo tinha uma sintonia. Porque no conselho você decide tudo em grupo, né? Sempre 5. Sempre 5. E é tudo em colegiada. Então, todos os dias a gente senta num período do dia para discutir os casos e decidir o que vai fazer com aquela família. Sim. E aí, a voto da maioria que define. Entendi. Então, por exemplo, eu e você queríamos abrigar, acolher aquela criança. Tá. E os 3 outros não. Aí a gente discute, e aí chega na votação, e aí respeita-se sempre o direito da maioria. Entendi. É um exercício muito bom, porque ali a gente tinha cabeças diferentes, pessoas, né, pensando. Mas às vezes você começa pensando uma coisa, quando o outro traz um ponto de vista, você muda de ideia. A democracia mesmo, né? Exato, é isso que eu falo. Por isso que eu falo muito aqui no conselho, na Câmara, isso, que no campo das ideias é muito bom o debate. É muito boa as diferenças. Às vezes faz você pensar fora da caixinha. Sim. Eu acho isso rico. Eu fico prestando atenção no que cada um fala, porque eu falo, é bom você ver como o outro pensa, né? Sim. Mas não nada pessoal. Sim. Nunca levar nada pro ataque pessoal, pra questão pessoal, porque eu acho que defeito todo mundo tem. Sim. Né? Então a gente... Você falou aí que o conselho tem muita coisa que quando chega até
Até porque muita coisa lá atrás não deu certo. Mas tem alguma história que vocês acharam até engraçada? Porque, na verdade, talvez seria algo que não... Gente, não era bem isso? Tem alguma coisa disso nessa sua trajetória do conselho? Que era um equívoco, te fala? Assim, que na verdade... Tem muito isso, tem né? muito. Tem muito. Ah, Às vezes na hora do desespero, porque pai e mãe surta, né? sim. É normal. Surta. A gente surta, viu, gente? Surta. Principalmente mãe, né? É. Porque tem hora que você... E às vezes chegava lá, uma situação que você falava, meu Deus do céu, né? Vai... E depois o pai e a mãe, ou a menina e a mãe saem abraçada, chorando, se entende e resolve. Mas que chegava parecendo que, nossa, vamos ter que alguém ia morrer. Eu não vou levar essa menina de volta para casa, eu vou deixar que eu não quero mais. E depois você vai conversando, vai acalmando. Mas né? é uma coisa também muito errada, porque eu lembro mesmo, acho que hoje, não sei se isso mudou ou não, mas antigamente, se você fazia uma arte, eu vou te levar para o conselho tutelar, viu? Mas isso já vai criando uma coisa errada da função do conselho, totalmente, porque a função do conselho é proteger, é proteção. Não castigo, não né? é castigo, né? E o acolhimento é a última medida. E também é pela vara da infância, né? Não é nem pelo conselho. E não é assim, o pai não quer, vou te levar para o conselho tutelar. Às vezes né? Às vezes, se chegar lá e insistir... Pior que né? Porque mesmo a adoção, fala, é irrevogável. Mas eu sempre falo, o pessoal fala, Débora, mas se é irrevogável, como que vocês deixaram entregar a criança de volta? Você vai obrigar quem não quer ficar com a criança? Mas aí eu acho que nesse caso eu tenho uma opinião que, tá bom, você não quer, mas vai pagar pensão. Isso aí eu comecei no conselho. Não, porque esse negócio porque gente, nem animal a gente faz isso com animal, imagina com pessoas. Exatamente. Eu adotei e achei que era uma engraçadinha e não é mais, tá me dando trabalho, tô devolvendo. Não que só isso? Pagar a pensão, Mirna, eu acho assim, tem que responsabilizar criminalmente, o abandono de incapaz. Sim. Então não é assim que é uma coisa, um objeto que você entrega e... Olha, teve um caso de uma menina que eu nunca esqueço, eu não me esqueço dela, que ela foi adotada e depois a mãe, por ciúmes dela com o marido, e era só porque é um amor, e ele estava acamado, e a menina tinha um amor por ele absurdo. Ela levou a menina e entregou no conselho. E eu não estava lá. Eu cheguei lá e aí eles começaram a contar tudo. Eu falei, mas eu não... Nossa, gente, eu não acredito que essa mulher... Eu falei, mas... Aí eu lembro que nós fizemos o ofício dizendo, então ela vai ter que responder criminalmente e pagar pensão para essa menina, porque não é justo. E disse que a menina saiu de lá chorando. Eu não vi essa cena. Não, porque assim, destrói emocionalmente. Não. Eu era uma mercadoria a partir do momento que, né? É coisas, sabe? Ali, eu acho que é isso que me fez ser também diferente, ver as coisas de forma diferente. Ali é uma escola de vida. Sim. Coisa que você não imagina, Mirna. Que as pessoas tenham coragem de fazer com uma criança. Difícil até da gente imaginar, né? Então, e você disse há um pouco tempo que toda a sua vida e o seu trabalho também tem um grande suporte. E a gente conseguiu também um recadinho de alguém que eu acho que tem a ver com isso. Sou Alexandre Zanata, pastor da Igreja do Nazareno em Souzas. E sobre a vereadora Débora, o que eu tenho para falar é que eu a conheço. Nós crescemos juntos aqui em Souzas. Eu conheço a família dela, conheço o esposo dela, conheço a filha dela, conheci o falecido pai, conheço a mãe, conheço as irmãs, conheço os irmãos, conheço a base familiar da vereadora. Além disso, eu conheço a carreira dela, sobretudo como conselheira tutelar, por vários mandatos, e agora como vereadora perante a Câmara de Campinas. O que eu tenho para falar é o caráter dela. Ela é a mesma pessoa, simples, humilde e de valores inegociáveis. Ela é uma defensora do órfão, da criança, é uma defensora da mulher, defensora da família, do necessitado. Ela é uma defensora da verdade, de todos. Ela é uma guerreira. Eu a conheço em momentos fáceis e momentos difíceis, e ela é a mesma pessoa. Caráter ilibado, uma mulher de Deus. Também, além de ter um bom caráter nesse prisma bíblico inegociável, ela é competente. Quantos desafios, quantas lutas, quantas barreiras, quantos projetos difíceis, quantos levantes contrários.
Quantos opositores? Ela sempre enfrentou e resolveu os problemas com competência. Então, eu tenho isso para dizer. Me sinto confortável como pastor dela, como alguém que a conhece. E também feliz como cidadão de Campinas, sabendo que ela me representa o bem, representa a palavra de Deus. Deus te abençoe poderosamente, Débora. Continue assim, vereadora. Obrigada, pastor. Ele que é uma bênção na minha vida, viu, Mirna? É um pastor muito cuidadoso. A mãe dele trabalhou com a minha mãe. Sim. Na escola. E quando a Igreja do Nazareno foi para Souzas, sim. Antes você ia em qual? Na Central? Não, eu ia lá em Souza, numa outra igreja, a igreja evangélica, mas aí eles pediram, como ele estava começando o trabalho em Souza, falou, vem nos ajudar. E eu fui para lá, fazem 22 anos, agora é nosso aniversário da igreja, o último domingo de agosto, já convido todo mundo para estar lá com a gente. E tem sido uma bênção ser pastoreada pelo pastor Zanata, ele é muito sério. Sim. Eu falo que pastores, assim como políticos, né, são muito criticados. Sim. Né? A gente sofre muitas críticas, mas sempre tem aqueles que são muito bons. O pastor Zanata é uma bênção, é um pastor sério, que leva as coisas de Deus a sério, como eu gosto de levar sempre muito a sério. Que é o meu maior, eu falo sempre, Mirna, a minha maior paixão, meu maior amor, meu amor incondicional é Jesus. É a coisa que eu mais prezo na minha vida, que eu mais priorizo em todos os momentos, é a minha salvação. Por isso que meus valores são inegociáveis, né? Eu sei para quem eu tô servindo aqui, né? Sim. E para quem eu vou prestar conta, né? Eu falo, ninguém nem a passeio no mundo, a gente é servo, tá aqui para servir direito. Sim. Né? Então eu prezo muito isso. E prezo muito esse pastor. Tá certo também. E você falou, Débora, que você gosta muito de animais e tudo mais. A gente tem aqui, na verdade, não é um depoimento, eu acho que é um flagra de algum momento seu aqui. Vamos ver. Meu Deus. Vamos ver. Olha aí. Deixa no meu colo junto com o gato. Eu fui lá na Sociedade Protetora dos Animais. Lá na sociedade, que é aquele lugar longe, não é? Lá atrás do Jardim Miriam, lá? Tá. É o paraíso lá. Né? Eu já fui fazer reportagem lá. Eles cuidam muito bem, né? Cuidam muito bem. É inacreditável o trabalho que eles fazem ali. Eu fiquei uma manhã inteira, eu, a Carol, o Nossa, Pedro. Lá, quando eu fui, tinha mais de 500 cachorros. Tem muito. Eu não queria, eu nunca tive coragem de ir, Mirna, porque eu não aguento ver bicho em sofrimento. Eu sou assim muito, eu acudo, eu ajudo, mas eu não gosto de ver, eu sofro demais. Não tenho muita estrutura. Aí o Flávio Lamas me convidou, eu falei, Flávio, eu não vou, porque eu não. Ele falou, Débora, vai pra você ver. Lá a gente cuida muito bem. Não é o sofrimento, é o contrário, né? E a Damares, que é minha irmã, ela trabalha com a Ford Models, com as meninas. Ela é modelo da Ford também. Ela é toda diferente de mim. Ela é uma Barbie. E ela levou as meninas lá fazer um ensaio fotográfico. Entendi. Para divulgar no calendário, né? E as meninas, as modelos foram. E ela me falou, pode ir que você vai lá. Eu tenho o apelido de Beba na família, né? Beba, pode ir que você vai amar. Eles não são maltratados, eles são muito bem cuidadinhos, não é largada, não é fedido, não é... Pode ir, aquela Damares me conhece muito, né? Certo. Aí eu tive coragem, fui e eu fiquei encantada, porque eles realmente são muito bem cuidados ali. Eu fiquei com o coração alegre de saber que tem um lugar para eles, que eles são bem acolhidos, né? Ou seja, depois das pessoas, né, tem esse olhar também, né, para os animais, né? Eu falo sempre, Mirna, que assim, a criança e o animal, eles não têm voz para se defender, para pedir socorro, para pedir ajuda, né? Se não formos nós nos colocarmos para defendê-los, para se colocar no lugar deles e não permitir os abusos, eles padecem. Porque a criança, ela não tem como, né, pedir um socorro, ou se alimentar sozinha, ou se cuidar sozinha, só depois de uma certa idade. E o animal também, eles são totalmente vulneráveis. Sim. Então, por isso que eu sempre, a vida toda, a minha briga foi mais por esses dois
Por esses dois lados, né? Por esses dois lados. Que eu gosto demais. Bom, Débora gosta de ficar em casa, a gente viu que de vez em quando viaja, quando se permite também. Ó, a Carol tá aqui de olho com essa missão de fazer ela parar um pouco, às vezes, né, Carol? Mas, e aí, fora isso, esse final de semana, vou ficar em casa, o que vocês fazem? Gostam de cozinhar? Não, olha, não gosto de cozinhar. Como que é a Débora no dia a dia? Eu gosto muito de cuidar de plantas. Plantas. Eu tenho, Mirna, é engraçado, porque eu planto, por exemplo, a gente come uma manga lá em casa, eu planto. Eu não tenho coragem de jogar, eu planto, então eu faço muda. Ah, tá. Eu tenho orquídea, assim, uma parede cheia de orquídea. Então, chega final de semana, para dar uma descontraída, eu vou cuidar, eu mudo o vaso, eu faço muda, eu levo lá fora para plantar na árvore. Certo. Eu gosto de mexer. Para mim, eu falo que mexer com a terra, com planta, é uma terapia. Terapia. Então, quando eu tô em casa, é isso. E É aí disso que a gente vai chegando num tempo, a gente já olha no lugar, já vai. A pessoa pode te dar o melhor presente, uma muda de uma planta. Eu falo que tem coisas que com a idade a gente vai ficando mais tranquilo. Mas a gente vai. Eu mesma fui esses dias lá em Olambra, mas eu trouxe tanta planta. E aí chega e você fala, o final de semana, então, eu vou passar cuidando disso, Isso. plantando, replantando, e assim vai. E sabe que eu falo que muitas vezes eu vou no Ceasa passear? Ai, lá é uma delícia. Porque eu amo. Eu falo pra Carol, vamos dar uma volta no Ceasa pra ver. Porque só de você estar lá vendo aquelas plantas, compra uma plantinha, é uma delícia. Campa uma plantinha, muda um vasinho aqui, outro vaso ali. Sim. E assim vai. Débora, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está chegando nos minutos finais aqui. Sim. Como que é para você pensar naquela Débora que começou lá em Souza, que lembra de ir para a escola, Tomás Alves, lá com os amigos, né? Todo mundo indo caminhando e tal. E essa Débora que está aqui hoje, que bagagem essa mulher traz? Mirna, eu sou assim, eu falo assim que tudo são os planos de Deus, né? Na vida da gente. Tudo é Ele. Eu creio muito nisso. Porque eu jamais imaginei, né? Que eu fosse chegar a ser vereadora, né? Fosse chegar... tenho muito orgulho disso, por ser mulher, por ter conquistado também esse espaço sem nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de... Eu entrei com menos de 2.000 votos. E detalhe, gente, foi a primeira presidente mulher da Câmara de Campinas em 2022. Né? Tudo, eu falo que tudo já estava escrito lá no céu, porque... E eu sempre falo que meus votos... Foram 1.937 votos. Todos têm nome e endereço. São pessoas que conhecem a Débora. Então, a minha responsabilidade é muito grande perante essas pessoas que saíram no domingo falando, eu confio na Débora, eu conheço a Débora. E foram lá e digitaram o meu número. Então, eu acho que é uma vitória. Não é fácil, né? Não é fácil, porque às vezes o pessoal fala, Débora, você tem que... Por que você não falou aquilo, Débora? Por que você... Não, e por que você foi pra política? Você podia ficar em casa tranquila, né? Tudo bem, né? Eu falo, não. Eu não vim no mundo a passeio, né? Pra ficar em casa só cuidando de planta e de bicho. Tem que fazer algo mais, né? Então, é uma honra estar aqui na casa, né? Principalmente como mulher. Ainda a gente estava falando de colocar o quadro, né, que vai colocar meu quadro ali no galeria de presidentes, Mirna. E eu, sinceramente, de coração, eu não faço questão, eu não sou uma pessoa de ficar, não sou de aparecer, não sou muito... Mas eu falei para minha equipe, eu acho que por ser a primeira mulher, por causa das mulheres... Tem uma representatividade, exatamente, né? Eu não posso só mandar pôr o quadro lá, porque não é a Débora que está falando agora, né? Eu não posso só mandar, pendura o quadro lá, não. É uma mulher tomando um espaço que até então não tinha. Só tem homens lá, né? Então eu falei, eu tenho que fazer algo diferente, porque não tô falando da Débora, tô falando das mulheres. Tá certo. De onde as mulheres podem chegar, né? Tá certo. Para incentivar as mulheres a continuarem, né? A lutar e fazer as coisas acontecer. É isso aí. Apesar de você falar que não é só cuidar de mudinha, eu, como amo planta, já vou pedir uma muda de uma planta aqui. Porque eu gosto, viu, Débora? Quando você tiver um tempinho, traz uma mudinha de planta pra mim. Você está lá em casa, você vê o tanto de planta a gente tem. Então, eu amo planta também.
Débora, muito obrigada e já deixo o convite para você voltar em uma próxima oportunidade. Parabéns por toda a sua trajetória, é uma honra ter você aqui, viu? Eu que agradeço, Mirna, eu que agradeço você, a TV e todos os funcionários dessa casa que todos os dias nos ajudam, nos auxiliam e trabalham muito. Vocês são muito especiais também para mim. Muito obrigada. Gente, para você que assiste a TV Câmara Campinas, continue com a nossa programação. Se você está nos acompanhando no Spotify, vai lá. Sempre entra em tantas outras entrevistas que a gente tem aqui na Casa do Povo. E até uma próxima. Gente, não desliga ainda não, olha. Não esqueci. A caneca é um presente aqui do Na Casa do Povo pra você, viu, muito Débora? Obrigada. Tá. Vai ver a coleção de caneca que eu tenho, amo. Tá ótimo, então. Até a próxima. Obrigada, Tchau, amiga. pessoal.